Vamos divulgar então mais um pouquinho para ver se a Abigail chega antes do Natal, né? É, é um- quem sabe não é um presente de Natal? Não é? Uau, já está pronto para o Então, Natal, irmão? Ó, vamos lá então, recapitulando, que a gente, semana passada, nós iniciamos o capítulo 8, a morte de Estevão. O que que nós vimos semana passada? Semana passada nós vimos Saulo indo em busca de Abigail, né? Com o coração cheio de preocupações, porque viria aquele dia tão esperado, julgamento de Estevão. Então, ele foi lá buscar o coração de Abigail, buscar o conforto lá da casa de Zacarias. Então, semana passada a gente viu isso. A gente trouxe também, para relembrar, né? Fazia um tempinho que a gente não estudava os mapas, para relembrar onde que ficava Jope, cidade de Jope, né? Que é uma cidade litorânea, onde é o porto mais antigo de Israel. Vimos a distância dela para Jerusalém, para ver quanto que Saulo andava naquela época. A gente até comentou, né, que provavelmente ele ia naquele carro puxado a cavalo, que era chamado de biga. Nós vimos aqui aonde fica Israel, para poder situar, e vimos no mapa mundi também aonde que está. Isso tudo para a gente poder se situar no mapa. A gente vai estudar muito o mapa na segunda parte do livro, porque quando começam as viagens de Paulo, né? Então a gente vai, toda vez que Paulo se deslocar de um local, de uma cidade para outra, a gente vai olhar esse deslocamento no mapa. E por que isso? Porque isso foi um feito gigantesco de Saulo, né? Já Paulo na época. A gente vai ver o quanto que ele caminhou para poder divulgar a mensagem do Cristo. Eu acho impressionante no final, quando a gente olha o mapa todo marcado, com todas as viagens que ele fez, sabendo da dificuldade da época, né? O que era você se deslocar na época. Isso para mim me causa, assim, me causou a primeira vez que eu vi um mapa todo marcado, me causou uma grande impressão e acrescentou um grauzinho a mais na minha admiração por esse grande discípulo. Então, aqui a gente foi até. Acho que até aqui. Saulo habituara-se a esse precioso intercâmbio de cada dia, quando lhe faltavam ao coração os brandos consolos da estrela de Jope, sentia-se perturbado pelos próprios sentimentos enérgicos e impulsivos. Abigail corrigia-lhe o espírito, aparava as arestas do seu caráter violento e rude. Olha, características da personalidade de Saulo colocadas aqui por Emmanuel, né? Aparava as arestas do seu caráter violento e rude. Eu me recordei agora que a gente comentou semana passada que talvez, né, um pensamento meu, talvez a gente costuma olhar para Saulo assim nesse primeiro período do livro, né, essa primeira parte do livro, com um pouco de pesar, né, de por que Saulo foi tão resistente à mensagem do Cristo, por que Saulo foi assim, por que Saulo foi assado. Mas provavelmente, se fosse uma alma branda, a gente comentou isso, né? Talvez se fosse uma alma branda, que não tivesse tanta energia assim, também não teria força, nem impulso, esse impulso gigantesco que Saulo teve para divulgar justamente dessa forma que eu falei, a mensagem do Cristo. Então, talvez a gente olha, né, e acha que tem alguma coisa assim de errado, alguma coisa que não está batendo, mas no final a gente sabe que os desígnios de Deus, né, o grande algoritmo de Deus é inquestionável. Então, para esse intento, talvez fosse necessário uma alma desse jeito mesmo, né? Um pouco ali podada, um pouco podada, mas uma alma vigorosa. Horas a fio, corrigindo-lhe o espírito. A gente falou também, semana passada eu comentei, né, que não são poucas as vezes que Deus coloca no nosso caminho pessoas que nos auxiliam, né,
nessa limitação dos nossos impulsos, né? Nos auxiliam a gente a voltar para o trilho, nos auxiliam a gente repensar o nosso comportamento. Então, às vezes, algumas pessoas são colocadas ao nosso lado para dar esse auxílio, sim. A gente costuma falar que família é o primeiro núcleo de resgate, né? Ali que estão os espíritos que a gente precisa conviver, que a gente precisa resgatar, mas ali também estão espíritos que vêm em missão de nos auxiliar, né? Não é só o resgate, a gente não precisa olhar só para essas relações como se fossem todas elas um resgate. Muitos são para auxiliar, né? Muitos. Horas a fio, o jovem tarcense embevecia-se a ouvi-la, como se os seus sentimentos de bondade fosse alimento suave para a sua alma, que os raciocínios rígidos do mundo costumavam rescaldar, ou seja, esquentar, ferventar. Então, ele esquentava a cabeça lá no mundo, mas não se sentia bem, sentia peso, e aí sentia a necessidade de vir para Abigail, para que Abigail acalmasse os seus sentimentos, né? Com seus sentimentos de bondade, fossem alimento suave para a sua alma. Que a gente leu esse trecho aqui semana passada, né? Ele que não experimentara as venturas galantes do tempo, a gente já leu isso aqui também, deixa eu passar, senão a gente vai perder. Acho que o que a gente parou foi aqui. Na noite seguinte à memorável sessão do Sinédrio, Saulo de Tarso, abandonando todas as preocupações de ordem imediata, buscou mais ansioso a residência de Zacarias. As fadigas do dia abalavam-lhe as forças. Queria vencer rapidamente a distância, absorver-se no afeto da noiva, olvidar as preocupações que lhe ardiam na mente, trabalhada pelos mais desencontrados raciocínios. Então, por mais que ele quisesse muito esse momento, né, por mais que ele almejasse muito esse momento de confrontar Estevão e submeter Estevão ali ao seu poder, ele sentia dentro do coração dele, né, como está dizendo Emmanuel aqui, raciocínios desencontrados. E eu assim, no meu pensamento, boa parte desse desencontro, né? Por que é um desencontrado de raciocínios, né? É uma hora você pensa uma coisa, daqui a pouco você se desdiz, você fala, será que eu estou certo? Será que eu não estou? Será que é isso mesmo? Será que eu fiz o certo? Ou será que isso que eu vou fazer é o certo? Né? Para mim, quando eu leio essa frase aqui, o que me vem à cabeça é isso. Porque isso acontece comigo, né? Acontece quando a gente vai tomar uma decisão muito certa, a gente não está firme muito daquilo ali. E eu tenho certeza que quem plantou essa sementinha mais um pouquinho no coração dele foi a colocação de Gamaliel, né? A firmeza, a amorosidade da colocação de Gamaliel é que plantou mais essa sementinha aqui da dúvida no coração dele. Mas aos espíritos que se deixam, mais uma vez eu vou falar isso, né? Aos espíritos que se deixam levar de forma impensada, desequilibrada, pelo ímpeto do orgulho, da vaidade, afastam toda e qualquer intuição para o bem, né? Não conseguem, infelizmente. E assim não foi diferente. A noite já desdobrava o manto de luar sobre a natureza, quando o jovem doutor transpôs um umbral, surpreendendo a generosa família com uma saudação delicada e afetuosa. A presença da noiva propiciava-lhe um bálsamo de suave refrigério ao coração. Então, um refrigério, né? Um fresquinho, um frescor naquele coração que estava quente. Em breves momentos, parecia reconfortar-se. Imagino eu também, olha, eu e meus pensamentos que voam aqui, hein? Imagino eu também que a ambiência dessa casa, que era uma casa, né, aonde havia amorosidade, aonde havia acolhimento mútuo, aonde havia amor, né? A ambiência dessa casa também favorecia para que Saulo se sentisse mais confortável, mais à vontade, mais leve. Quem já entrou num ambiente
dessa forma, né, que representa uma vibração mais suave, mais tranquila. Eu sentia muito, né, isso, sinto ainda, em determinadas casas espíritas, o Eurípides Barçanufo, por exemplo, que é onde eu chamo a minha casa-mãe. Gente, quando eu chego lá, eu sinto uma vibração tão suave que parece que eu entro numa, sei lá, numa cápsula desaceleradora. É maravilhosa a sensação que eu sinto quando eu entro ali. Tem um coral ao vivo que prepara a ambiência para a palestra. Jesus Cristo! No início, eu chorava horrores só de entrar no ambiente. Eu não sei se vocês já ouviram alguns relatos de algumas pessoas quando iam ver o Chico, que elas falavam que só de sentar ali onde Chico estava, elas começavam do nada a chorar. É a ambiência, a gente sente. Olha que a gente é assim, eu, né? Tô falando de mim. Quando eu falo a gente, eu falo de mim. A gente é muito embrutecido ainda, mas mesmo assim a ambiência é tão grandiosamente preparada que ainda assim a gente sente. Tomado de bom humor, agora que as energias interiores descansavam em brandas carícias, narrou entusiasticamente os últimos sucessos. Zacarias, como observador fiel da lei, dava-lhe razões de sobejo no caso das deliberações assumidas. A personalidade de Estevão foi discutida minuciosamente. Quando a gente lê até aqui, causa uma estranheza na gente, né? Como assim Zacarias, né, e todos que estavam ali, Ruth, Abigail, estavam concordando com as colocações que Saulo estava fazendo de Estevão? Né? E ainda mais com essa aqui, ó, Zacarias, como observador fiel da lei, dava-lhe razões de sobejo no caso das deliberações assumidas. Ele estava concordando com Saulo por conta das decisões que ele tomou para o caso. O ex-discípulo de Gamaliel, naturalmente, aí quando você lê essa frase, você entende, né? O ex-discípulo de Gamaliel, Saulo, então, né? Naturalmente esclareceu o assunto a seu modo, retratando o pregador do caminho como um homem inteligente e por isso mesmo perigoso, em virtude das ideias revolucionárias que o seu verbo fluente propagava. E aí me chama uma atenção essa palavrinha que Emmanuel coloca aqui, o ex-discípulo de Gamaliel, naturalmente. Sabe por quê? Porque isso é natural de nós, que ainda não somos espíritos superiores. Porque quando a gente vai contar um caos, principalmente quando a gente está envolvido nele, a gente conta a nossa versão. E a nossa versão nunca é a versão puramente verdadeira. E o outro também que está envolvido no caso, quando ele vai contar a versão dele, também não é a versão puramente verdadeira. Porque nós naturalmente, né, até como de uma forma inconsciente às vezes, a gente quer falar para a gente mesmo, para quem está ouvindo, que a gente está com a razão. Então a gente conta só o que a gente acha importante, a gente conta a nossa maneira, né? Eu costumo dizer que se você pegar 5 pessoas que assistiram o mesmo acidente, por exemplo, de carro, né, ou seja lá o que for, você pega 5 pessoas que estavam ali no mesmo momento presentes no acidente e você interroga as 5 pessoas, você não vai ter a história contada da mesma forma. E por que isso acontece, né? Porque aí envolve o nosso interesse pessoal, de como a gente quer que a pessoa receba aquele fato, e não poucas vezes a gente quer que receba favorável a gente. A gente faz isso, né? Porque cada um tem uma experiência de vida, então, num fato, uma coisa vai chamar mais atenção de um do que de outro, né? Então, por exemplo, uma pessoa que estava ali falou: Nossa, a mulher saiu muito machucada do acidente, porque aquilo mexeu muito com ela, né? O outro vai falar assim: Poxa, o motorista saiu andando. O que chamou mais atenção dele foi que o motorista saiu andando, né?
Então, a verdade pura, né? É muito difícil você chegar na verdade pura dos fatos. A Juliette colocou a história narrada pelos vencedores. Pois é, né? Mas o outro lado ninguém conta, né? E por que que isso é importante, né? Isso é importante, eu acho, a gente pensar sobre isso em qualquer situação que a gente esteja. Quando a gente vai relatar um fato que a gente está envolvido, a gente precisa ter muita responsabilidade com o que a gente vai expor das pessoas, né? Quando a gente escuta os fatos de alguém, a gente precisa ter muito equilíbrio, muita responsabilidade de filtrar o que a gente escuta, em tomar partido desse ou daquele lado, né? Isso é muito importante, porque daí vem tanta, mas tanta injustiça, daí vem tanta, mas tanta briga desnecessária, né? Então é tão importante isso. Abigail e Ruth escutavam silenciosas, enquanto os dois mantinham palestra animada. Amigo André, quer colocar alguma coisa antes de eu mudar? Vemos essas diferenças de ótica nos evangelhos. Olha, muito bem Não, lembrada. eu lembrei disso, por causa que mesmo os evangelhos sinóticos que contam o mesmo caso, não são perfeitamente iguais, né? Por exemplo, tem um que vai falar que foram um cego curado, outro vai falar que é dois, um vai falar em tal coisa, né? E é saudável essas divergências, porque mostra que não foi adulterado. Porque se fosse adulterado, haveria um esforço de harmonizar as versões para elas falarem a mesma língua. E a gente ia ver que não é o caso, né? Por exemplo, no NEP, a Vera tá aqui, a Ana Simon, etc., o pessoal Luz, enfim. No NEP Aprendiz do Bem Eterno de sexta-feira, a gente está estudando os primeiros discípulos sendo chamados. E cada evangelho vai retratar de uma forma, né? Então, para mostrar que cada um tem uma visão, uma perspectiva, né? Então é natural isso. Sim, verdade. Mas você concorda que a gente às vezes tem situações que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essas perspectivas, assim? Não digo assim no evangelho, não, mas eu digo assim no nosso cotidiano, nossa vida mesmo, né? Quando chegam Não, pessoas mas passando é, é, porque quando entra nosso interesse pessoal, aqui, nesse caso, a gente tem a questão do interesse pessoal, do orgulho, então sempre vão ter a minha versão, a sua versão e a verdade, né? Então a gente está ainda muito impregnado das nossas próprias imperfeições, né? A gente enxerga o mundo pelas nossas janelas que estão um pouco sujas, né? Eu tava brincando lá no sábado, né? A gente tava estudando sobre casa mental, então cada um tá na sua casa mental e a gente olha o mundo de fora pelas nossas janelas. E as nossas janelas, digamos que não estão bem limpas, não estão não tão bem embaçadas. Então, nossas perspectivas acerca da verdade não necessariamente correspondem à verdade, né? Então, mas eu fiquei pensando em termos de brincadeira, né? Tudo isso seria evitado ou se tivesse foto, né? Por causa que Saulo mostrei, ó, esse daqui é o tal de Estevão. Aí a Abigail reconheceria. Ou se Estevão não tivesse mudado de nome, se fosse Gesiel ainda, opa, que esse Gesiel aí pode ser meu irmão, né? Então, o fato de ser Estevão, não mais Gesiel, né? Criou essa confusão aqui nessa trama. Mas será que não tinha que ser assim? Sim, é que eu fico pensando nas outras variáveis possíveis, Sim, entendeu? é. As outras variáveis a gente queria tanto, né, que acontecesse. É. Vai que um dia ele descreve, assim, ah, esse tal de Estevão é assim, assado. Nossa, parece meu irmão, né? As coincidências da vida. Nossa, parece meu irmão, essa Não. descrição. Mas olha, mas a intuição não, ele não mencionou, porque ele não sabia o nome verdadeiro de Estevão, né? Não mostrou a foto do WhatsApp para ela, de Estevão, porém, Gesiel estava um pouquinho intuída. Olha o que que ela começa a falar. Ó. A certa altura, atenta a uma observação direta de Saulo, a jovem murmurou: Mas não haveria um meio de modificar ao menos a pena arbitrada? Tem ali também um toque daquele coração amoroso, né? Que apesar de saber que e estava ali ouvindo que Saulo estava querendo aplicar a lei,
o coração doce dela, né, gentil, já estava achando que, mesmo entendendo que aquele homem poderia, de fato, representar uma ameaça, ele estava sendo... e ele ia ser morto, né? Mas não haveria um meio de modificar ao menos a pena arbitrada? Será, André, que já estava ali uma intuiçãozinha? Que desejarias que fizéssemos? Disse o moço com ênfase. Não é pouco havermos libertado os 3 cabeças mais em evidência, citando aqui que ele libertou Pedro, João e Tiago, né? Pedro, João e Tiago, isso. Não, Thiago não chegou a ser preso porque ele estava ajoelhado, foi Felipe. Felipe, isso. Felipe. Thiago ficou ajoelhado e não foi nem É isso encaminhado. aí, foi Felipe. Felipe deixou as 2 filhas lá. Quanto a Estevão, tudo se fez para que voltasse ao aprisco como descendente direto das tribos de Israel. Entretanto, a rebeldia foi a sua condenação. Vocês imaginam, né? Ele fala assim, rebeldia. Quem estava lá e viu a colocação de Estevão, né, e se sentiu tocado, não entendeu que ele foi rebelde, né? Entendeu só que ele estava defendendo o que ele acreditava sobre o Messias. Mas aí, esses 3 que estão aqui recebendo só essa informação, ele foi rebelde. Quando você escuta a pessoa falar assim, ele foi muito rebelde na hora da prisão. Eu imagino que é uma pessoa que tentou de toda forma, né, se desvencilhar, se soltar e bateu e fez de tudo. A nossa cabecinha ali é uma informação que a gente, na nossa cabeça, cria muita construção sobre isso, como isso é perigoso. Quanto a Estevão, tá. Entretanto, a rebeldia foi a sua condenação. Insultou-me publicamente no sinédrio. Olha só, tudo interpretação dele, né? Insultou-me publicamente no sinédrio. Ô, vaidade! Espizinhou nossos princípios mais sagrados, criticou as figuras mais representativas do farisaísmo, com as ilustrações mentirosas e ingratas. Então, é um perfil que ele está traçando. Aí, nesse ponto aqui, André, mesmo que Saulo mostrasse a foto do WhatsApp, ela vai falar, não, esse não é. Esse que você está falando não é meu irmão. Não é mesmo. E concluía: de mim para comigo, ou seja, estou com a consciência tranquila, estou satisfeito. Considero o apedrejamento esperado um dos feitos de mais importância para o futuro da minha carreira. Aqui ele já dá um toquezinho do que na verdade está movendo ele, né, nessa ação. É o feito mais importante para o futuro da minha carreira. Atestará meu zelo na defesa do nosso patrimônio mais estimável. Precisamos considerar que Israel, nos dias mais sombrios, preferiu a emancipação religiosa à independência política. Então, Israel, quando precisou, escolheu manter a sua independência religiosa. Então, se a gente tem a nossa independência religiosa, nós temos que defendê-la até o fim, né? A gente não quis defender a nossa independência política, a gente abriu mão, mas a nossa independência religiosa a gente não abriu. Então a gente precisa defender até o fim, porque isso para a gente é o mais importante. A gente até se subjuga a Roma, mas a gente não queda das nossas raízes religiosas, né, e culturais, do nosso pensamento religioso. Poderíamos... Percebe, Elaine, que esse discurso é o mesmo de vários líderes, não só religiosos, como políticos, enfim, mas religiosos, sim, porque guardam dentro de si toda essa coisa de eu posso matar, sim, aquele que discorda, que não segue a minha religião, que não pensa da maneira religiosa que eu penso. Porque eu tenho justificativa para isso. Eu estou defendendo a minha nação religiosamente. É um discurso idêntico. Você ligar a televisão, em algumas situações, você escuta o mesmo discurso.
né? Mata-se o outro ser humano em defesa de um segmento religioso, É né? De verdade. uma fé religiosa cega que mistura tudo, vaidade, orgulho, poder, enfim, É né? verdade. É Até hoje a gente tudo menos religioso. até hoje a gente vê, inclusive no Novo Testamento, pessoas fazendo isso que você está falando, né? Querendo fundamentar determinados comportamentos violentos no texto bíblico, no texto religioso, né? Quando não faz o menor sentido, a gente sabe disso, né? Não faz o menor sentido, mas isso é para dar um respaldo ali, né? Que está defendendo, na verdade, Deus, né? Defendendo a palavra e Sim, violência. sim, mas Hoje em é dia, como se. planejamento, né? Mas, Somos apedrejos. é, mas Mas, sim, mas se queima terreiro, mas se pudesse É, matava, tá de exatamente. santo. Então, quer dizer, será que em nome da mesma Bíblia também não se fazem coisas piores? É Mas que a é lei em hoje em dia nome de Deus. Você vê pela história da humanidade. Esse discurso dele, nesse parágrafo, é o discurso de diversos setores da história da civilização humana. E que hoje a gente ainda está muito distante de pegar esse discurso e enterrar. Muito, muito distante. Muito, infelizmente. é Que difícil, até quem se defende desse discurso se defende, muitas vezes, utilizando o mesmo discurso. é verdade. Né? São pessoas que ainda não conseguiram compreender, né, a amorosidade de Deus, porque eu não consigo, assim, a ideia de que essas pessoas entendem a amorosidade de Deus, para mim, é muito contraditório. Então, são pessoas que não entenderam ainda, né, o amor de Deus e tentam trazer Deus para sua grosseria humana ainda, né? É Para muito. o centro, né, Elaine? Porque, na verdade, ainda são pessoas que se colocam no centro. Não é Deus que é o centro delas. Deus Exatamente. é apenas um cabide ali, uma muleta para justificar aquilo que eles pensam. Mas eles mesmos nem sabem disso, na verdade. Alguns, né? A maioria não sabe disso. Pensa que realmente está fazendo como Saulo aqui, que está defendendo a lei, o bem, né? Tem Tem certeza disso, porque amorosidade. eu tinha certeza. É verdade. Por isso que eu digo que entender a mensagem de Deus, a boa nova do Cristo, né, não depende de um entendimento, ou de uma capacidade intelectual, ou Não, de uma quantidade de conhecimento, depende do amor que você tem no seu coração. Depende da sua capacidade de amar. Porque o que essas pessoas não têm ainda? Capacidade de amar. Então, em razão disso, elas não compreendem a mensagem de amor do Cristo, né? Elas querem usar, elas já aceitam a figura de Deus, já aceitam a figura até do Cristo, né? Tem até outros segmentos religiosos que nem aceitam, né, o Cristo, mas aceitam Deus, enfim. Todas elas, né? Elas já aceitam essa figura como soberana, né? Mas elas ainda não compreendem esse Deus, porque lhes não. falta amor no coração. A grande mensagem, apesar de todos os indícios, apesar do céu, que é só olhar para o céu e para o mar para a criação, para você ver o amor de Deus. Mas, apesar de todos os sinais, a pessoa não É, conseguiu ainda. Acho que a gente já caminhou bastante, mas falta muito. mas bem, bem pontuado, Ju, é isso mesmo. Vamos lá, então. O jovem procurou mudar o curso. Poderíamos expor nossos valores morais mais preciosos à influência deprimente de um aventureiro qualquer? O jovem procurou mudar o curso da conversação enquanto Ruth mandava servir uma taça de vinho reconfortante. Então, ele viu que o rumo estava ruim ali da conversa,
e aí ele mudou e tentou mudar o foco, como a gente diz, né? Antes de partir, o moço tarcense convidou a noiva. Deixa eu ver o que estão falando aqui no chat. Luciana. Saulo Melindrado, André colocou o tempo todo, né? É o fundamentalismo instaurado em muitos países, principalmente no Oriente Médio ainda. Isso aí, Lu. Na verdade, o amor de Deus parece moeda de troca. Parece mesmo. André, graças a Deus, hoje já estamos conseguindo compreender. Até ontem matávamos em nome do Cristo. Isso aí. Até ontem matávamos em nome do Cristo. E olha, quem nunca. Eu sempre falo da mesa mediúnica aqui, né? Porque a mesa mediúnica, ó, gente, é uma experiência assim, sem igual. É um aprendizado, é que você colocar tudo isso aqui, você vê, né? É você ver todo o estudo do Evangelho, todo o estudo da doutrina espírita, é você ver a coisa acontecer na prática. Quantos espíritos a gente precisa acolher na mesa mediúnica que quando a gente começa a falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus, quando a gente começa a falar do amor do Cristo, eles imediatamente se colocam contra e falam: foi em nome desse Cristo que eu morri. Como é que você quer me falar desse amor desse Cristo? Foi por ele que eu morri. Foi em nome dele que eu morri, né? Gente, mas são muitos, muitos, né? E aí você precisa, né, acolher esse coração e explicar para ele que o que colocaram para ele não foi o Cristo verdadeiro, né? Que ele precisa entender que o ato que cometeram com ele foi uma pessoa que cometeu e não o Cristo. Uma pessoa falando que estava fazendo aquele em nome do Cristo, mas não o Cristo em si, porque o Cristo é amor. Mas são muitos, tá? E que até hoje sofrem em consequência. Se a gente colocar aí, são espíritos da Inquisição, por exemplo, né? Olha quantos séculos tem isso, mas até hoje eles renegam a Deus por conta do que eles passaram em nome do Cristo, atos praticados, isso pelo que a Ju está falando, pessoas que levantam a bandeira do Cristo para torturar, para matar, né? Antes de partir, o moço tarcense convidou a noiva ao passeio habitual. Nessa noite, a natureza parecia enfeitar-se de maravilhas. O luar, que destacava todas as flores em tons pálidos, estava saturado de perfume delicioso. Os dois, de mãos enlaçadas no banco rústico, contemplavam o quadro embevecidamente. Saulo experimentava suave conforto. Desafogava-se. Se Jerusalém lhe obscurecia a mente num torvelinho de preocupações, aquela mansão singela da estrada de Jope parecia descarregá-lo de todos os desgostos, prodigializando-lhe ao espírito enorme potencial de consolação. Então, esse era o sentimento que Saulo sentia ali ao lado de Abigail, nesse acolhimento, longe da confusão de Jerusalém. Fala André, fala ninguém. Não, eu tava pensando na paz de consciência, né? Porque Saulo tinha tudo aquilo que o mundo considera como sucesso, né? Ele tinha prestígio, ó, ele tinha conseguido ganhar a causa, tinha dinheiro, era bonito, etc. Mas você vê que ele não tinha paz, né? Ele tinha que recorrer a esse refúgio da sua amada, né, para conseguir um pouquinho da paz. Em compensação, Estevão estava encarcerado, já destinado à morte, e estava em paz consigo mesmo. A gente não vê essa paz na consciência de Saulo, né? Então, quer dizer, por mais que um perante o mundo não tivesse nada, estava à beira da morte, mas dentro, como tinha o Cristo, estava bem consigo mesmo. Já Saulo não tinha nada disso, né? Era só aparências, infelizmente. Muito bem lembrado. E isso vai ao encontro daquela colocação que a gente sempre faz aqui. Aquele que ainda faz as escolhas no erro, né? Aquele que ainda se afasta de Deus, ele sente um desconforto com isso, ao contrário daquele que está em consonância ou que busca estar em consonância
com os ensinamentos de Deus, né? Então, quanto mais você se afasta, mais em desconforto você se sente de Deus, né? E quanto mais você se aproxima, mais em conforto você tá. E isso que você falou também traz um pensamento, isso é muito, muito importante. Traz um pensamento que você pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação, que se você estiver com Deus dentro do seu coração, você está bem. Então você não precisa buscar Deus em templos de pedra. Você não precisa buscar Deus em locais materiais nenhum, porque na sua casa, no seu quartinho, você pode buscar Deus e você vai se sentir bem com isso, né? Quer falar, Ana? Ana abriu o microfone? Muito lindo. Você praticamente falou, né, o que eu ia mesmo já comentar. Ah, o André falou, né, que apesar do Steve estar preso, né, ele não se sentia, ele estava ok. Mas é por quê? Porque o Estevão, né, ele já tinha encontrado esse amor que no começo a Elaine falou, ele já sentia, né? Ele já não sentia aquela necessidade, aquele vazio que o Saulo ainda está sentindo, ele já está preenchido. Então, quando você aceita esse chamado, né? Quando você entende o chamado de Jesus e você vive o evangelho, você não é mais um prisioneiro. Você pode estar encarcerado, pode estar acorrentado com algemas, mas o teu espírito está livre, livre. Ele olha, mas ele não vê um cárcere, ele vê a liberdade dele. E é como o André mesmo falou, ah, apesar de toda a situação que o Estevão estava passando, ele é um homem livre, ele é um espírito livre, ao contrário né, do nosso irmão aqui ainda, o Saulo, ainda é um prisioneiro dele próprio, porque ainda não se encontrou a si mesmo, não é, Alane? Ele ainda não encontrou, ainda não aceitou o chamado, Sim, apesar de já ter sido muitos o chamado dele, mas ele ainda não entendeu. ele ainda está resistente, né? Pelo orgulho, pela vaidade, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa dentro dele que deixa ele em desconforto com isso. Ele não está confortável. O André mesmo colocou aqui, qual foi o comentário? Deixa eu puxar aqui um comentário, uma palavrinha. Saulo melindrado, ele está desconfortável, ele está inseguro, né? Ele está isso tudo. E tudo vem disso daí. Ó, André colocou aqui, Saulo é o verdadeiro prisioneiro nesse momento. Olha aí, Ana, é o verdadeiro prisioneiro e escravo de seu próprio orgulho. Aí a gente pode observar, ó, tô lendo o que o André colocou aqui no chat. Eu tô falando o que eu tô fazendo porque eu já falei, né? Na gravação não aparece o chat, então para quem vai ver depois para poder entender. Ó, André colocou assim: aí a gente pode observar a diferença entre a religiosidade e a espiritualidade. Perfeito. Saulo tinha muita religiosidade. Estevão já tinha muita espiritualidade. Ó, tá inspirado, Andrezinho, hoje, hein? Meu irmãozinho hoje tá inspirado. É o espírito na carne. Não, é o espinho na carne. Não, é que você falou É o essa espinho. consciência pesada, né? Paulo vai citar do espinho, enfim. Pode Sim, ser isso. sim, certamente, não tem dúvida. É o espinho na carne. É, E a gente trazendo isso para hoje, para nós, quantos de nós também não estamos nessa mesma situação do Saulo? Somos tão religiosos, né? Vamos aos nossos templos, só usamos, mas espiritualmente, como está né? O nosso espírito, nossa alma? Está aprisionado aonde? Porque eu sou testemunha, eu sou testemunha disso, de ver pessoas, sabe, super beatos, super, entendeu? Super envolvidos, mas dentro da alma deles está aprisionado, que nem o próprio o André falou. E a gente não precisa falar do Saulo, cada um de nós tem certeza que conhece pelo menos um amigo nosso, uma pessoa da nossa convivência, né? E de repente até a gente própria está vivendo isso. sim, Basta a gente tem que fazer esse silêncio mental para ver até que ponto nós já estamos livres espiritualmente.
entende? Verdade, Ana. Acho que aqui a gente já leu até o final, né? O jogo parece descarregá-lo de todos os desgostos, prodigializando-lhe ao espírito enorme potencial de consolação. Então, era isso que ele enxergava ali, né, em Abigail, na casa de Zacarias, de Ruth, um acolhimento para essa alma que estava em turbilhão. Agora, minha querida, tudo está pronto, dizia solícito. De hoje a 6 dias, Dalila virá buscar-te, Dalila era irmã de Saulo, pessoalmente. Conhecerás a cidade e os meus amigos honrarão em tua alma generosa a minha feliz escolha. Estás satisfeita? E aí ela respondia muito, murmurava ela com ternura. Já organizamos vasto programa recreativo. Quero levar-te a Jericó, onde pessoas de nossas relações nos esperam com imensa alegria. Saulo estava ali planejando levar Abigail para esse dia, que para ele era um dia muito importante, o julgamento de Estevão, e aproveitar e apresentar essa escolhida do coração dele para aquela sociedade ali. E ele está dizendo: a minha irmã vai vir para me ajudar a te levar lá. Quer falar, André? Parece que você ia falar alguma coisa? Não, fiquei pensando que programa romântico, assim, vou levar minha crush pra ver eu vou assassinar uma pessoa, lá apedrejar uma pessoa, vou levar ela pra me acompanhar. Acho que mudou um pouco esse É, romantismo de Saulo era um pouco. mas na verdade o que ele estava focando era na glória dele, né? E a gente não pode Sim, sim. esquecer que isso era uma coisa comum, né? A crucificação era comum, né? O apedrejamento era comum, né? A morte, assim, como é que eu vou dizer? Eventos com morte como recreação era comum na época, né? Enfim, é triste, mas Mas é. vocês já repararam que sempre quando vem uma coisa muito pesada, o Emmanuel traz essa doçura, esse alento, para que a gente, sabe, não fique tão pesado? Aqui, durante todo esse capítulo, nós vamos passar por essas partezinhas assim, linda, como essa mesma agora que ele acabou de falar, estou planejando e não sei o quê, sabe? Então, é uma forma que só o Emmanuel tem de escrever uma coisa assim tão pesada e trazer com essa leveza para que a gente, né, não fique ali martelando. Eu acho isso lindo. Gente, é lindo. Se a gente prestar atenção, nós vamos ver em todo esse capítulo isso. Porque Muito. ele não é, ele traz essa coisa linda. Falando também do ambiente, da paisagem, né? Isso dá uma leveza, assim, na história. Porque a gente E ele vai foca. Fala, Andrezinho. E ele foca que Saulo, apesar de tudo, tem esse lado doce ainda. Claro, tá florescendo, mas assim, essa alma Abigail consegue já tocar, né? Então, nada é à toa. Por que que ele não pulou, né? Porque no Atos dos Apóstolos não tem nada sobre Abigail, né? Lucas, quando escreveu Atos dos Apóstolos, não estava preocupado tanto com essa parte romântica. Mas Emmanuel tem outra premissa, né? Que é mostrar mais o âmbito mais humano, né? Não só aquele doutor da lei, bravo, etc., mas mostrar um lado mais humano, né? Sim, muito boa a observação de vocês. Muito sensíveis de vocês. O Ricardo comentou no chat, Ah, lembrando que a Elaine foi lá no Coliseu recentemente, hein? Mas não teve nenhuma luta. Ricardo colocou: acredito que os circos romanos eram como jogo de futebol de hoje. Era um evento do Sinédrio. Era um evento, sim, Ricardo. E o André falou, né? Eu tive lá. E assim, é uma coisa gigantesca, sabe? Tudo voltado para isso, né, que acontecia ali, que eram grandes gladiadores, né? Coisa que a gente vê nos filmes, né? Mas quando a gente chega lá e vê a estrutura que foi construída para isso, a gente fica impressionado, né? Então, tem mais alguém falando aqui. Era como um grande jogo de futebol, sim. Era muito sadismo, é. Éramos muito embrutecidos, né? A gente já dá uma aliviada. Não, porque não era só briga de gladiadores. Era
colocar cristão para pegar, não só cristão, né, mas qualquer um para pegar fogo no poste, para brigar contra os animais, assim. Ah, vamos, o que que a gente pode inventar de mais cruel? Vamos inventar, né? Então, a gente vê nessa época a gente não estava encaminhando, né? É. Provavelmente a gente estava lá nas arenas, lutando, estava gritando para morte, morte, né? Enfim, éramos nós lá, infelizmente. Você Tanto é que hoje em dia tem Gente, é muita, só. tem muita admiração as pessoas por briga de luta livre, MMA. Para mim, não. Claro, hoje em dia tem umas regras, mas é meio barbaridade também, né? Você Gillette, sabe o que que eu você fala? brinco com isso? Eu brinco É, com isso quando o Marcos, ele gosta, ele não vê mais não, acho que de tanto eu falar ele não, mas antigamente ele gostava. E aí eu não consigo ver uma luta, seja ela qual for, né, de MMA, sei lá o que for. Eu não consigo ver uma luta, porque quando um soca o outro, me dá uma angústia, uma agulha, eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, quem que em sã consciência entra num negócio desse e chama isso de esporte? Isso para mim é um monte de bárbaro reencarnado ainda, preso a essa função de antigamente. É exatamente isso que eu vejo. Me desculpe a minha ignorância sobre os NMAs da vida aí, mas a minha visão que eu tenho é essa. Você sabe que tem uma coisa engraçada, André, você falou, lá no Coliseu, nos corredores externos, né? Tem várias peças que eles montaram tipo um museu nos corredores, né? Então tem várias peças, tem coisas escritas e tal. E tem umas menções lá dizendo que não é comprovado que cristãos foram colocados ali para morrer em razão da sua condição de cristão. E aí, quando eu li aquilo, eu falei assim: eles não leram Emmanuel? Eu tenho que botar isso aqui e trazer para eles os romances de Emmanuel, para eles verem que sim, que foram. Sabia que tem Eu, essas observações lá nos escritos? eu não sabia, mas eu acho que a tendência é, a partir do século IV, o Império Romano se tornando cristão, né? Eles têm essa tendência de, não, vamos livrar do nosso, a gente não perseguiu ninguém. Quem matou Jesus não foi os romanos, foram os judeus, assim, estão fazendo de tudo para livrar o deles, né? Para Mas livrar o enfim. deles. Ô, A Ju, Juliette acho que queria falar. Ju, você quer falar? Tá. quando vocês estavam falando do Coliseu e dos cristãos lá do espetáculo de queimos cristãos, e lembrar que Emmanuel estava lá e achava aquilo normal. Ele até tinha lá as suas reservas, pensava já que não, poxa, não precisava ser assim, né? Podia fazer diferente, mas só pensava, passava assim pela cabeça dele levemente. E quando que a gente hoje consegue imaginar um Emmanuel que escreve essa lindeza aqui a respeito do céu, que estava lá achando muito normal, presente, assistindo, quando homenagearam a ele estava lá sentado vendo os cristãos, a própria mulher sendo queimada. Enfim, é evolução, gente. Né? Cada qual com o seu caminho, e ele conseguiu. Eu falo isso para mim, cada vez que eu acho que estou andando para trás na evolução, acontece alguma coisa, ele diz assim: pronto, tudo que eu andei para frente eu acabei de regredir. Eu me lembro dele, eu penso assim, não, ele conseguiu, ele saiu do círculo romano, ele era um senador romano e virou um benfeitor, eu vou conseguir também, com certeza, Em com certeza. menos de 2.000 anos, né? E ó, Menos de 2.000 anos, gente, eu já hoje acho 2.000 anos tão pouco. Eu hoje estou achando, desde que eu comecei a estudar a doutrina espírita alguns anos atrás, que eu já começo a achar 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos, tão pouco. vamos chegar lá, viu, Ju? Ó, ele fala assim: vamos só ler esse daqui para encerrar, que já está na nossa hora. Vamos só ler esse daqui, ó. Já organizamos vasto programa recreativo. Quero levar-te a Jericó, onde pessoas de nossa relação nos esperam com imensa alegria. Em Jerusalém, partirei conhecer todos os edifícios mais importantes. Ficarás deslumbrada com o templo e com os tesouros ali encerrados pela dedicação religiosa de nossa raça. Verás a Torre dos Romanos, meus conterrâneos que
frequentam a sinagoga dos cilícios, querem conhecer-te, valioso mimo. Então, ele estava ali ansioso, né, para levar Abigail lá para Jerusalém, apresentar aquela que foi escolhida do coração dele, mostrar para ela, né, tudo que ali havia de mais importante. E a gente, para quem conhece a história do livro, né, a gente se lembra que essa euforia toda, né, esse grande anseio de Saulo aqui por mostrar isso tudo para Gesiel. Gesiel também vai demonstrar aqui interesse em acompanhar ele, só pelo simples fato de ver ele feliz, porque nada para uma alma elevada como Abigail, para uma alma elevada como Abigail, assim como foi para Gesiel, não sei se vocês se recordam, quando ele entrou no templo, né? O primeiro pensamento dele foi: meu Deus, isso aqui não tem nada a ver, né, com a simplicidade do amor de Deus, com as mensagens do Cristo. Que confronto é isso aqui, né? Essa ostentação toda. Primeira impressão que ele teve foi essa, e com certeza Gesiel, esse coração simples e puro, não está nem aí, né, para toda essa ostentação, para todo esse poder. Ela vai fazer isso porque é um coração que já aprendeu a amar. Então, é um coração que está vendo naquele também eleito do seu coração que isso era importante para ele, né? E essa é a essência verdadeira do amor. Isso te faz bem? Isso te vai fazer feliz? Então, para mim também tá bom, né? Eu sei que tem muita gente que critica essa postura, fala assim: ah, então você sempre vai abaixar a cabeça, então você sempre vai fazer a vontade do outro. Não, porque numa relação equilibrada, isso é constante o tempo todo para os dois. Hoje um faz o que faz o outro feliz. Amanhã é o outro que vai abrir mão para fazer o que o outro faz feliz. E aí imaginem uma relação que isso é constante, aonde o outro sempre pensa, né, na vontade que vai fazer o outro feliz. Então, ninguém se sente passado para trás, ninguém se sente sufocado por sempre fazer a vontade do outro, né? Ninguém se sente assim. Eles se sentem felizes simplesmente pelo fato de poder proporcionar uma felicidade para o outro. E isso é constante para os dois. Amiga André, você vai encontrar essa Abigail na sua vida. Nós vamos vibrar para isso. Vamos continuar fazendo, né, a propaganda. Vamos continuar, porque em algum lugar tem uma Abigail para o nosso querido irmão. Em algum lugar. Não importa de onde que ela está vindo. Oi, Alana, eu Ana, te saludo. lança essa hashtag aí nos outros estúdios que eu não tô, tá? Porque nesse aqui eu já lancei. Hashtag procura seu Abigail para o nosso querido irmão. Isso. Andrezinho. Procura uma Abigail para o André. Bom, mas olha, o que você falou aí, minha irmã, é exatamente, sabe? A gente não faz. As pessoas, quando você chega nesse estágio, né? Você não percebe que faz. Acontece tão natural. Poxa, se vai fazer, se ele quer, por que não? Aí você divide aquela felicidade, aquele momento, você aproveita e vice-versa. Não é assim, eu vou fazer porque vai fazer ele feliz. Ah, eu não gosto, mas eu vou. Não, não passa isso. É assim, é natural, é com uma coisa que te liberta, você está liberto desses pensamentos. Aí é onde que está o amadurecimento, né? Porque tem pessoas que querem amadurecer, mas, poxa, mas por que eu vou amadurecer, eu vou fazer isso? Não é nada forçado, é natural, acontece natural, vem, acontece. E os dois aproveitam. Não é, Elaine? Exatamente. É esse o aprendizado do amor verdadeiro, né? Porque o amor é renúncia, né? Se não Exato. tiver renúncia, a gente. Aí os corações orgulhosos e vaidosos ainda aí falam: ah, mas eu vou sempre fazer a vontade, aí eu vou sempre fazer a vontade. Exato, mas o amor é renúncia. A gente começa a renúncia por onde? Né? Por aqueles que estão convivem com a gente, né? Assim que a gente começa. Exatamente. Exato. Ó, vamos hoje encerrar por aqui. E aí, aqui eu não tinha visto, a Luz está aqui, o Ricardo já tinha visto no comentário, a Paula viu, a Cida, a Elo, a Lana. Vamos fazer a nossa prece de encerramento.
Vocês não estavam aqui no início, a Priscila está aqui também, minha priminha. Vocês não estavam aqui no início, então deixa eu falar uma coisa que eu falei no início e a gente vai fazer agora de novo. A nossa companheira que está aqui, a Lourdes, ela vai fazer uma cirurgia essa semana, e aí a gente vai fazer a nossa prece para envolver ela, para que ela fique tranquila, o coraçãozinho dela fique calmo, vamos pedir o amparo da espiritualidade. Então, quem for fazer a prece agora, eu peço que fale sobre esse momento que a Lourdes vai passar, para que a nossa irmãzinha seja bem acolhida, tá? E aí eu pergunto, quem quer fazer a nossa prece? Ana, você faz pra gente? Faço sim. Então vamos. Então, meus irmãos, nessa sintonia de amor, com essa sintonia desse lindo estudo que está nos sendo trazido todas as terças-feiras. Então, vamos agradecer nesse momento a espiritualidade, aos mentores desse estudo, né, dessa casa, para que nos mantenham sempre juntos e fortes, e que essa casa seja muito bem amparada, que a coordenadora também desse estudo possa, todas as terças-feiras, cada vez mais, trazer esse estudo, conduzir esse estudo tão lindo da forma que só ela, com o jeitinho dela, sabe conduzir. E da nossa parte, só temos que agradecer. Obrigada, obrigada por essa oportunidade. E nesse momento, meus irmãos, que nós possamos enviar as melhores energias que nós temos à nossa querida irmã Lourdes, que passará por uma cirurgia, e pedimos, né, a Jesus, aos mentores, que no momento da cirurgia, os irmãos, os amigos Bezerra de Menezes, possa estar guiando as mãos dos médicos, possa estar presente e que ela possa passar por isso apenas como passa com qualquer outra situação simples, e que logo, logo ela estará em casa, estará novamente conosco aqui. Senhor, também te enviamos, Senhor, pensamentos, pedidos, Senhor, para que esse amor, para que esses fluidos possa também, Senhor, chegar a todas as áreas de guerra, Senhor, que nossos irmãos ainda estão passando, fome, frio, sede, Senhor, medo, que eles estão desequilibrados. Que nesse momento possamos, Senhor, enviar toda a nossa energia de amor, de equilíbrio, de saúde. E te rogamos, Senhor, que possa chegar o auxílio dos anjos, Senhor. Sabemos que para cada um de nós tem um anjo encarnado. Que esses anjos, Senhor, apareçam nessas áreas e que possa acolher esses irmãos. Sem mais delongas, Senhor, agradecemos a todos os irmãos aqui presentes e que essas vibrações de amor, essas vibrações de equilíbrio, cheguem também a todos os irmãos desse grupo e dessa casa que no momento não puderam estar. Obrigado, Senhor. Seja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Obrigada, Ana. Obrigada, queridos. Até semana que vem, então, tá? Fiquem com Deus. Uma boa noite. Que Jesus te abençoe, Lourdes, tá? Fique com Deus. Vai dar tudo Querido, certo. fiquem com Deus.